Tenhamos um bom dia e sejamos bem-vindos na casa de Pedro Naí, depois de um longo período de prevenção com relação à pandemia, e nós estivemos realizando as nossas tarefas, os nossos trabalhos virtualmente, mas estamos hoje sendo beneficiados, digamos assim, com um trabalho presencial, uma reunião com os trabalhadores, mas denominada reunião pública, porque temos os eventos trabalhando em paralelo, tá bom? Então vamos ler uma página do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e com orientações e mensagens do Espírito Emmanuel. A lição de hoje é de número 6, capítulo 6, cujo título é Aceita a Correção. Tem como base a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. E a mensagem é a seguinte: E na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E Emmanuel nos explica esse texto da seguinte forma: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo. De suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança um grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestido de arculhos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Como sempre, Emmanuel é muito objetivo e faz comparações que facilitam o nosso entendimento sobre a mensagem, né? Então, a correção que ele se referiu, que Paulo se referiu, Emmanuel fez uma série de comparações, né? Primeiro vem o nosso burilamento, a nossa preparação para a nossa melhoria. Essa preparação, ela vem dolorida, né? Ela vem com sofrimentos. Como ele deu exemplo da terra, né? Do arado, da água, da árvore, que depois tem resultados tão divinos, diríamos assim, para o homem é a mesma coisa. Ele passa por burilamentos para chegar ao aperfeiçoamento. Então, finalzinho aqui ele disse: não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento.
essa oportunidade de aperfeiçoamento, ela é gradativa, ela é lenta, é um processo muito lento, mas, digamos assim, determinado. Ou seja, se nós nos esforçarmos nesse período de burilamento, de preparação, que já dissemos que é com dor, é com sofrimento, a gente vai alcançar o aperfeiçoamento. Demorado? Sim, demorado. Depende de cada um de nós. Mas vamos alcançar. Essa foi a promessa que Jesus fez e que Deus quer de todos nós, é que alcancemos realmente a perfeição e felicidade, né? Através disso, como consequência, a nossa felicidade é o que nós buscamos sempre na Terra. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Jesus, aqui estamos, Senhor, nos reunindo, doando a nossa dedicação, o nosso bem-querer para todos que aqui estão, mas também, Senhor, para aqueles que estão em nossos pensamentos, familiares ou não, amigos ou não, nós dedicamos o nosso amor, Senhor. E com a ajuda desses divinos amigos da Casa Nair Montes, a quem muito temos a agradecer, com essa ajuda nós conseguiremos alcançar um futuro melhor para todos que estão no planeta, aqueles encarnados ou na psicosfera mais próxima do nosso planeta. Que todos sejam abençoados por Deus, nosso Pai, e com o nosso Jesus, o nosso guia modelo de luz e de amor, nós podemos nos melhorar e continuar a nossa caminhada firme e determinada a ultrapassar todas as montanhas de dificuldades. Se conosco, Senhor, abençoe nosso encontro de hoje, abençoe nossa irmã Mercedes, que trará o nosso tema de hoje sobre fé, abençoe a nossa irmã Elane e a nossa irmã Débora, que trarão as mensagens do plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, bom dia a todos. A paz de Jesus seja em nossos corações. É com muita alegria que nós estamos abrindo as portas da casa para os trabalhadores, para nos reunirmos, para podermos juntos refletirmos sobre essa doutrina maravilhosa que nos consola, conforta e nos leva adiante, que é a doutrina espírita. E o tema que nos foi proposto hoje é um tema providencial, que é a fé com obras. E há, sim, um desafio que diz recomeçar. Fé e obras. Não dá para falar de fé e obras e não falar de Jesus. E Jesus era o homem da fé e da obra. E em todos os seus momentos, em todas as suas ações em nossa terra, ele foi um homem de obras. E nos deu exemplos dessas obras. Há uma passagem em que ele, para responder uma pergunta a um fariseu, conta-nos uma história que nós já conhecemos, mas que vale a pena trazer. Ele responde o seguinte questionamento: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A preocupação do doutor da lei era a vida eterna. E Jesus responde: o que está escrito na lei? Como você lê a lei? E ele responde, isso ele sabe, né? Ele é doutor da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Que bom. Então, vai lá e faz. Se você fizer isso, você viverá. Você alcançará
essa vida eterna que você está buscando. Mas o doutor da lei ainda tinha um questionamento a Jesus, que era: quem é meu próximo? Bom, se eu for amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, quem é esse próximo que eu devo amar? Aí Jesus diz a ele: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o quase morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Quando o viu, passou a largo, passou longe. Devem ter salteadores por aqui. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao seu lugar e vendo, passou ao longe. Não posso parar, esse homem está impuro, e seguiu. Um samaritano, que era considerado um excluído daquele povo, que também ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo seu estado, teve compaixão dele. Chegando-lhe, atou-lhe as feridas, deitando-as nelas azeite e vinho, pondo sobre o seu animal e levou-o a uma hospedaria que sabia que havia naquele caminho. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: trata dele. E o que você gastar a mais, no retorno da minha viagem eu lhe pago. Jesus vira o doutor da lei e pergunta: qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei, meio chocado, responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus responde ao doutor da lei: então você vai e faz o mesmo. Então Jesus, nessa nossa parábola, fala sobre fé e fala sobre obras. O levita é um homem de grande fé para aquele povo. Um homem probo, que segue as normas, que sabe os rituais. Muita fé. Mas, na hora da obra, ele foge. Ele não consegue corresponder, porque colocou os princípios acima do próximo. Errado ou não, foi a ação dele. O sacerdote é um homem de fé, conhecedor das leis divinas, o mesmo naquele momento em que a fé lhe dá a oportunidade de obras, o que faz? Foge, passa ao largo, tem medo de ter atacado por algum daqueles salteadores que poderiam ainda estar escondidos. O samaritano era um homem de fé, sim, apesar de, dentro dos conceitos lá judaicos, eles eram considerados excluídos por uma série de questões que não nos caberão aqui discutir agora. Mas ele usou a sua fé e executou a obra, que era cuidar do próximo. Então, a primeira questão que nós deveremos pensar sobre quando falamos de fé é o que nós entendemos por fé. Ora, a fé, pela palavra, vem da origem latina fides, que significa fidelidade. Então, a fé é não só crer em Deus, é ser fiel a Deus, sendo seguidor das suas leis divinas e fazendo a sua vontade. Bacana isso, né? Mais fácil falar do que fazer. Porque quando eu pergunto assim, você tem fé? Normalmente você vai me responder, tenho. Então segue as leis divinas. Aí você diz, não, mas sabe o que é? Aquela lei divina ali é meio complicada para seguir. Aquela lei,
eu tenho assim uns pontos que eu ainda não gosto para seguir. Então, a fé é muito mais profunda do que simplesmente dizer assim, não, eu creio em Deus. É ser fiel a Deus. E esse ser fiel que é colocado, não é a fidelidade de dizer assim, não, eu honro a Deus, eu sigo a Deus, eu creio em Deus, os outros são pagãos. Não. É executar as leis divinas, é cumprir as leis divinas, é obrar. Né? Porque quando eu falo em executar, eu falo em executar o quê? Executar obras. Fazer com que a minha fé se opere, seja visível. Interessante isso. E o que é uma obra? Não? Se nós pegarmos o sentido que nós enxergamos como obra, nós vemos que obras são as coisas que são executadas. Né? A obra pode ser uma obra física, como essa aqui nossa, com paredes, né? A obra lá de casa, aquela reforma, né, em que eu estou construindo alguma coisa. Né? Eu estou fazendo uma reforma. Então, quando eu penso em obra, eu penso em algo que exigiu de mim trabalho e esforço para ser executado. Se eu juntar isso ao sentido da caridade, que é o sentido dessa obra que nós estamos falando, aí essa obra ganha um peso danado. Porque não é só a obra material, a obra física, é a obra também espiritual, é a obra do Espírito. Então, vamos lá. Eu sei que uma obra é algo que exige um trabalho para execução. E caridade, que é o nosso sentido aqui de obras, é um termo que deriva do latim caritas, que tem origem no grego e que significa graça. Nossa, coisa complicada, né? Para dizer uma palavra que tem um sentido tão profundo, eu tenho que usar 3 para explicar. E a caridade pode ser entendida como esse sentimento de ação altruísta, de ajuda a alguém sem buscar qualquer recompensa. Essa é a nossa obra. Poxa, mas quer dizer então que eu estudar a doutrina espírita, ler, não basta? Vir à reunião pública, tomar passe, assistir aos congressos, não basta? Não basta. Precisa mais. Precisa obra. Né? O Espírito Simeão, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 16, diz assim: será bastante trazer a libreia do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Quer dizer, basta eu dizer assim, ó, estou com a camiseta de Jesus? É mais ou menos isso que ele quis dizer com a libreia. Né? Estou vestido aqui como se fosse um servo de Jesus. Né? Basta dizer isso, fazer isso para dizer que eu sou servidor de Jesus, um seguidor seu? Ele fala, bastará dizer, porque ele vai mais longe, sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Eu sou cristão. E daí? Minha pergunta próxima é, você é um cristão? E daí? E daí o que você faz? E daí você é um cristão? Quais são as suas obras? E daí você é um cristão? E como está sendo a sua vida? Que é o que o Espírito pergunta. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então não basta a fé. Não basta o conhecimento da doutrina, o aprofundamento, saber onde estão as perguntas, saber o Evangelho. Eu preciso vivenciar. Eu preciso da ação. Eu preciso ser reconhecido pelas minhas ações como cristão. Não, aquela pessoa ali, ela segue os princípios de Jesus. Como é que você sabe?
Olha como ela age. Olha o que é que ela faz. Olha quais são as ações que você vê na vida dela. Olha como é que ela se comporta diante das dificuldades. Olha como é que ela age com aquele irmão dela, com aquele esposo, ou como ela age com aquela esposa, né, com aquela mãe, com aquele pai. Está vendo? Aquela pessoa pode ser designada como um cristão. E o espírita cristão, porque nós somos espíritas cristãos, mais do que nunca precisa olhar-se e perguntar-se se está servindo e seguindo a Jesus apenas na palavra ou se está buscando as ações na sua vida de forma a ser realmente reconhecido como um espírita cristão. Bom, aí parece mais complicado, né? Porque aí eu escuto as pessoas falando assim: estou tentando ser espírita. Eu não sou espírita não, estou tentando. Não, eu sou espírita, gente. O que eu estou tentando é melhorar. Mas que eu tenho convicção, certeza, clareza que eu sou espírita, eu tenho. Eu sou espírita. Isso é muito importante. Eu me reconheço como espírita cristão. Agora, para levar esse título, como diz Emmanuel, espírita seja o nome do teu nome, né? Seja o teu sobrenome, eu preciso melhorar. Eu preciso deixar de ser aquela pessoa egoísta que eu sou, aquela pessoa orgulhosa, que não leva desaforo para casa. Eu preciso deixar de ser aquela pessoa que acha que não pode perdoar, porque se perdoar vai perder. É porque a gente associa a palavra perdão à perda. Não, uma coisa não tem a ver com outra. Mas toda vez que a gente fala em perdoar, eu escuto a pessoa falando assim, mas eu não vou me rebaixar, porque aí ela acha que vai perder alguma coisa. Então, eu preciso me reconhecer como espírita cristão e aprender a perdoar. Isso é uma obra. Melhorar o meu caráter é uma obra. Olhar, velar pelos meus pais é uma obra. É um dever, mas não deixa de ser uma obra. Cuidar dos meus filhos amorosamente é uma obra. Respeitar as leis divinas é uma obra. Procurar entendê-las para segui-las adequadamente é uma obra. Ser um bom cidadão, porque eu estou inserido numa comunidade civil material, é uma obra. Então, todas essas obras nós precisamos executar, não fugir delas e não achar desculpas para não fazê-las. Mas eu fiz e deu errado. Vamos começar de novo. Porque senão, nós vamos para outra parábola de Jesus, que é aquela do Senhor, que ao viajar, distribui talentos pelos seus servos. Dá 5 a um, dá 2 a outro, dá 1 para outro, e quando volta, pede conta. Acho que eu esqueci algum talento, mas mais ou menos esse. Aí pede conta. Quando pede conta, quem ganhou 5 devolve 10. Quem ganhou 2 devolve 4. Quem ganhou 1 fez o quê? Enterrou. Ficou com medo. Tive medo, você é muito brabo. Eu achei que você ia brigar comigo, então, se eu fizesse alguma coisa errada, eu achei melhor te devolver o talento que você me deu. Esse servo infiel, Atirem-o nas trevas exteriores. Por quê? Você recebeu um talento, você não fez nada com ele. Você não executou nada, você podia ter feito um monte de coisa. Ele falou assim, mestre, olha só, senhor, eu fui lá, tentei comprar aquela plantação ali, mas teve uma geada, aí matou tudo. Perdi, mas eu plantei. Eu falei assim, tudo bem, você executou uma obra, você fez alguma coisa, mas
não ter feito nada, ter devolvido intacto. O talento que você recebeu não foi bom. Então, Jesus nos convoca e nos lembra que nós seremos cobrados por aquilo que executamos com os talentos que recebemos. Aí algumas pessoas falam assim, mas eu não recebi nada. Eu sou uma pessoa mediana, eu tenho muita dificuldade, eu sou pobre, né? Porque a gente associa a obra à riqueza, não sei porquê. Né? Mas a gente associa a quantidade. Né? Eu vou ser, como eu tenho muito dinheiro, eu sou rico, então eu vou poder fazer muito. Aí eu não tenho nada, então eu não posso fazer nada. Aí a gente vê muita gente que não tem nada fazendo muito, e muita gente que tem muito, perdendo muito tempo naquilo que tem e não fazendo nada. Então, na verdade, não é a quantidade do que eu tenho, é a forma como eu administro e utilizo aquilo que eu recebo. Tá bom, mas aí, dá para parar por aí? A gente já deu? Não. Tem mais duas coisinhas que eu queria lembrar aqui para a gente. Primeiro, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a resposta é ótima, porque a resposta não diz assim, olha, você vai ali e constrói um prédio, você vai ali e doa, né, um monte de coisas materiais, e aí é assim que Jesus entende caridade. Eles dizem assim, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nossa, não tem nada de material nesse sentido de caridade, nessas obras que Jesus entendia para que nós executássemos. E como é que nós ficamos? Bom, nós estamos num momento que realmente, para muitos de nós, é um momento complicado. Acho que para a humanidade inteira, disse alguns de nós, porque alguns estão sentindo mais de perto, outros um pouco mais. Não há um ser na humanidade, neste momento, que não esteja sofrendo, passando pelos efeitos da pandemia. Mais diretamente ou mais indiretamente. Independente dessa posição que nós estejamos, tenhamos sido afetados mais diretamente ou menos diretamente, todos nós estamos no momento sendo convidados a recomeçar, a voltar aos poucos com a prudência às nossas atividades externas. Mas eu dou exemplo da nossa casa. A nossa casa, ela não parou as suas obras. Ela se adaptou. E ela se adaptou dentro das condições que nos foram oferecidas. Nós pegamos os talentos que tínhamos. Quantos tens, né? Senhor, a multidão está lá fora. Hoje eu estou com Jesus realmente. Senhor, a multidão está aí faminta. Jesus pergunta, o que tens? Ah, tem 5 pães, ou 4 peixes, ou 3 peixes e 5 pães, nunca lembro a quantidade certa. Mas assim, eu tenho uns peixes, eu tenho uns pães, traz aqui. E a partir disso que eu disse a Jesus que tinha, ele foi lá e fez um banquete. Quando Jesus pergunta o que nós temos, o que nós respondemos para ele? O que nós temos de nós, o que nós já construímos de nós, para que possa ser traduzido em obras, que possa ser trabalhado e virar realmente obras de verdade. Isso é importante. A nossa casa fez isso. O que nós temos? Nós temos um bando de gente doida, que mexe na internet, que aprendeu, que não entendia nada de transmissão, de comunicação, e sabe o que fez? Aprendeu. A gente aprendeu a ler, escrever, aprende qualquer coisa. Aprendeu a andar, falar, faz qualquer coisa. A gente aprende. E eu não aprendi, tive dificuldade. O outro vai e me ajuda. Ah, socorro! Caiu! Derrubar! Eu não sei o que fazer. Vamos lá. E a gente construiu. E, enquanto isso, um grupo de irmãos também,
que estavam com mais disponibilidade, continuaram o trabalho de distribuição de sopa na rua para a comunidade carente. Nós continuamos o nosso trabalho de distribuição de cestas, enfim. Nós usamos aquilo que tínhamos, aquelas nossas obras, os nossos recursos e multiplicamos. Não deixamos de mostrar as nossas obras e de executá-las. Nesse recomeço, em que todos nós voltamos a nos movimentar, as vacinas estão sendo, as idades para se vacinar estão sendo ampliadas, daqui a pouco chega na sua idade, chega na dele também, que são os mais jovens, que eu estou vendo aqui assim, mais pertinho de mim, aqueles que não conseguiram ainda, que ainda não estão lá no seu número, né? Qual é o meu número? Qual é a minha idade? Né? A minha idade é tanto, então ainda não sou eu. Mas vai chegar. E a partir do momento que nós nos sentimos seguros, nós podemos sair para fazer as atividades que nós até aquele momento não estávamos podendo fazer. Mas tem coisas que a gente já pode fazer. A gente pode trabalhar o nosso interior. Essa é a maior obra de qualquer espírito encarnado. Modificar-se, melhorar-se. Estar a tal ponto envolvido na doutrina, nas leis divinas, que a sua presença denuncia quem é. Aquele ali é espírito. Aquele ali é espírito, olha lá. Por quê? Porque olha o que ele faz. Ele é espírito. Pode olhar, pode perguntar lá que ele é espírito. Aí a pessoa, mas eu não sou perfeito. Não, mas alguma coisa você está trabalhando, eu estou trabalhando. Dá tudo errado, mas eu trabalho de novo, né? Plantei, deu geada. Joga tudo fora, planta de novo. Plantei errado. Só deu erva daninha, vamos tirar a erva daninha, vamos plantar de novo. E a gente não pode desistir. E nós precisamos estar dispostos a recomeçar. E aí, para a gente fechar, acho que já deu meu tempo, eu não conto o tempo, não. Meu critério eu falo muito, gente, pelo amor de Deus. Eu quero trazer duas coisinhas aqui para vocês. Uma, Tiago, vocês conhecem Tiago? Tiago é gente boa pra caramba. Tiago é um apóstolo de Jesus. E ele fala, deixa eu ver se eu trago assim, mas ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: a fé sem obras é morta. Por que ele diz que a fé sem obras é morta? Porque não adianta você ter a fé e não fazer nada com ela. Aquilo que nós estamos falando até agora. E ele fala assim, porque ele não fica satisfeito só com essa frase. Ele fala assim: mostra-me a tua fé sem obras, e através das minhas obras eu te mostro a minha fé. Então, que nós possamos, na nossa fé operante, e eu vou dizer para vocês por que a fé operante, mostrar as obras que nós precisamos, que nós temos condições de executar. E aquelas que nós ainda não estamos preparados para executar, que nós possamos nos preparar. E aí eu trago para fechar, eu juro que é fechamento. Emmanuel, lógico, podia deixar de citar nosso amigo querido, só não vou saber o número, porque eu perdi, mas o texto é fácil. Ele fala sobre fé inoperante. Olha só, fé que não faz nada. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza o ideal mais nobre, sem que o materialize. A benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Ter fé e não fazer nada é como a figueira que secou. Não dava frutos. Uma figueira que não dá frutos, a figueira que secou, é a fé inoperante. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? É a pergunta de Emmanuel. De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie,
de um cristão que não socorre o seu próximo. Dá para acrescentar, não fui eu, essa frase é minha. Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantarmos, em que redundará a nossa expectativa, se não em simples inutilidade. Eu tenho um monte de semente em casa, não plantei nenhuma. Aí estou esperando que as peras brotem na minha mesa. Não vão brotar, né, gente? Se eu não plantar, não tenho o que colher. O que tens, né? O que trazes de ti? O que você trouxe? O que você tem? A história dos peixes e dos pães. A crença religiosa é o meio. O apostolado, que é a obra, é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Não adianta dizer Senhor, Senhor e nada fazer. Né? E aí, para fechar, que eu não estou lendo o texto todo não, senão fica grande. Ele fala assim: quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Muito obrigada, que Jesus abençoe a nós todos e que nós possamos trabalhar em nome de Jesus. As mãos estavam vazias, nossos estômagos doíam pela falta de alimento, a cabeça sofria, o coração ardia por tantas inquietações. Olhava as crianças, a dor aumentava ao ver que seus corpos falhavam no seu funcionamento. Estavam lerdos, quietos. Fugiam de suas vidas, a alegria e as brincadeiras, as travessuras naturais da idade. Seus olhos em tristeza me perguntavam quando iam comer. Eram pequenos e a mim cabia cuidar deles. Eu nada tinha conseguido para atender suas desgraças. Que fazer sem perder minha dignidade de homem? Falhava como pai e como homem. Minhas escolhas haviam desgraçado a todos e agora faltava-me a coragem para abandonar minhas posições e assumir atitudes diferentes. Dos tempos de farra e irresponsabilidade vinha a tentação de tudo esquecer e abandonar tudo e cair na vida sem olhar para trás. Esquecer a mulher, os filhos e cair na vida, abandonando a tudo e a mim mesmo. Mas aquele olhar súplice, inocente, confiante de que eu iria apoiar as suas aflições e resolver aquela situação. A esposa me abraça, acolhe-me. De suas tarefas simples e serviçais vieram as últimas sobras de alimento. Eu me senti humilhado por tudo aquilo. Seu olhar novamente me envolve e pede em silêncio: não desista de nós. Seu abraço, seu silêncio me envolve, recolhendo meu desespero. Nesse momento íntimo de um abraço, ouço dela sair a prece ao Senhor Deus, aquele que eu não conhecia. Senti-me envolvido naquela prece, acolhido naquela fé que era dela e que eu desconhecia. Nunca sentira tanta força, uma força tão grande. Vamos resolver, disse ela. Deus vai nos dar forças. Jesus não vai nos faltar. De um pouco de farinha e água e açúcar, saiu um mingau dividido na fome da noite. Nos juntamos na mesma cama em um grande abraço.
e dormimos envoltos nas preces daquele amor de mulher e mãe. O dia raiou e a vontade de resolver ali estava. Enchi meu coração de coragem e voltei a peregrinar pelo sustento. De um lugar e outro vieram as ajudas até que eu conseguisse reerguer a vida de família e a família. Muito aprendi ao reduzir minha vaidade e aceitar coisas simples, mas dignas para trabalhar. Foi aquela fé, amiga e acolhedora da minha esposa, que salvou minha vida. Pela oração e dedicação de suas ações, que mudei meu caminho e meu coração. Abre então teu coração para que a fé do companheiro te envolva, para que a sua possa florescer. Jesus coloca o bem perto de nós. Jesus coloca bem perto de nós aqueles que podem nos ajudar. Abramos nossos corações ao Senhor da vida e o socorro que Ele oferece. Fique com Jesus. Essa psicografia, por mais que eu a tenha feito como psicografia, ela passa por uma vidência. Então, algumas vezes, em vez de ler, eu vou colocar o que foi visto. Que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações. Venho, com a permissão dos mentores desta casa de amor, descrever o que ocorre desde o início dos trabalhos físicos e no campo espiritual que antecede ao físico. No início da madrugada, preparamos nossos leitos no hospital desta casa para receber carinhosamente e com o acolhimento devido aos espíritos queridos que viriam acompanhando aos irmãos encarnados que aqui aportariam para a reunião pública. Desta forma, aliviando corações nos dois planos, pois libertamos a ambos. Na chegada ao portão da casa, espírito amigo recebe deixei o alto cair aqui. Recebe a cada um, ofertando-lhe uma flor rosa sem espinho, uma flor rosa sem espinho, com odor suave e energia sutil, irradiando, ao tocar, o campo perispiritual do encarnado, que vibra em todo o seu corpo, localizando-se onde seria de maior proveito e mostrando-nos ao campo espiritual, onde devemos manipular os fluidos do passe para aliviar as dores físicas e ajudando nas espirituais. Ao entrar no salão, na livraria, na biblioteca ou nas salas, trabalhadores do corpo médico passam sonar em cada um através das suas vibrações que foram liberadas pelas rosas. Eles conseguem manipular essas energias, em campo saudável, não permitindo que pensamentos de padrão inferior dominem a psicosfera do salão e da casa. Da mesma forma, do mais alto, luzes amarelas recaem sobre todos, desfazendo miasmas e clareando o pensamento. Alguns percebem o bem-estar assim que adentram a casa. Outros perceberão melhor após o passe, quando seu campo de força já estarão trabalhados e absorvendo as energias doadas. Os irmãos do plano espiritual, que vieram acompanhando os encarnados e ainda se encontram em meio à revolta e à mágoa, serão acolhidos sem perceberem e mantidos em campo de força para posteriormente serem atendidos nas reuniões mediúnicas, necessitando assim dos irmãos do campo físico
a manutenção de seus pensamentos e atitudes colaborativas no bem, para não atraírem de retorno estes irmãos que não estão presos na instituição, mas sim convidados também a reformas, tendo livre-arbítrio do retorno. Na sala do passe, solicitamos plena concentração, para que, dependendo da eterna misericórdia divina, se proceda a tratamentos de problemas físicos, da ansiedade, da depressão e dos medos e das lesões do corpo. Queridos irmãos, todos somos amparados pelo Pai Eterno. Recebemos esse imenso carinho. Façamos nossa parte, trabalhando não para mudar o outro, mas a si mesmo. Todos os instrumentos já lhe foram ensinados por Jesus. Façamos a transformação. O que depende de nós, seus mentores, abraçamos com imenso carinho a todos. E para finalizar nosso trabalho, todos saem desta casa carregando flores do campo, trazendo em seus fluidos energias como o do sol, refazedoras. Tenham fé para manter este potencial por muito tempo em suas vidas e espalhem para todos que encontrarem pelo caminho. Que o Pai nos abençoe eternamente. Muita paz a todos.